sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje estou com uma grande amiga minha. Muito prazer conversar com pessoas que a gente gosta de falar de uns temas de exercício físico, inatividade física. Tem muito conteúdo hoje. Estou aqui com Mônica Marques, diretora técnica e sócia proprietária da Companhia Atlética e também diretora da CAD Brasil. E é um prazer estar com você aqui. O prazer é todo meu, agradeço o convite. Você não sabe como eu sou sua fã. Eu também sou sua fã, então é recíproco. Eu falo, eu te conheço, ó, desde que você não me conhecia, eu já te conhecia. Olha só. Você fala assim, nossa, porque na nossa profissão, né, como profissional de educação física, eu olho pra você, você é uma mega referência pra mim. Obrigada. Eu fico muito feliz. E me conta um pouco pro pessoal, o seu trabalho atual, o que você tá fazendo, como você se apaixonou pelo exercício físico. Bom, a minha história com o exercício físico começou com 3 anos de idade, né? Quando 3 eu entrei anos? no balé. E eu fui bailarina até os 17, 18 anos. Por conta disso, eu acabei indo parar na faculdade de educação física, numa época que não tinha nem CREF, CONFEF ainda, né? Nossa. E fiz a faculdade. No meio da faculdade, ali no finzinho dos anos 80, já estava começando aquela explosão das academias de aeróbica, né? Da ginástica aeróbica, legal. De maneira geral. Uhum. E aí eu entrei de sócia numa primeira academia que eu tive em São Paulo durante 8 anos, que se chamava Fitness Gym. Uhum. E nessa mesma época eu comecei a frequentar algumas convenções da IDEA lá nos Estados Unidos. E lá eu acabei conhecendo o Valdir Soares, o pessoal da Fitness Brasil, o Campeonato Aeróbica Brasil, todo esse povo aí da ginástica aeróbica. E é interessante porque naquela época, como não era obrigatório você ser formado em educação física, a turma da dança ia muito para a ginástica. Entendi. E a ginástica aeróbica, como tinha muita coreografia, então acabava atraindo as ex-bailarinas, né? A turma da dança tinha uma facilidade muito grande. E aí, nessas convenções, além de conhecer esse pessoal do Aeróbica Brasil, eu tive contato com uma primeira aula de hidroginástica, que na época era uma aeróbica molhada. Passando assim no hotel, vi uma piscina lotada de senhorinhas com aqueles bobs no cabelo, fazendo algo que era um pouco super novo, assim. Não tinha, ninguém nossa. falava de hidroginástica ainda. Isso aí nós estamos falando de 1989, talvez, 88. E aí eu falei, nossa, que interessante, porque eu já estava no comecinho dessa primeira academia que eu tive, tinha uma piscina, né, só que a piscina era pequena e com certeza cabia muito mais gente nos horários de pico numa hidroginástica do que numa natação. Com certeza. Falei, tá aí um negócio que eu vou tentar. Aí voltei para o Brasil, peguei o melhor horário das 7 da manhã e das 7 da noite, os 2 horários, coloquei lá a hidroginástica e foi um sucesso. 30 pessoas, 35 pessoas na piscina. O que era para uma virou para 30. E aí, assim, as coisas vão acontecendo muito que por acaso, né? Uhum. E aí eu comecei com essa experiência, eram poucas pessoas que trabalhavam com hidro no Brasil naquela época. A Vera Lúcia Gonçalves era uma, ela continua até hoje, né? A Mercedes Nogueira Paulo também. Comecei a organizar esses cursos lá na Fitness Brasil com o Valdir Soares, e aí comecei a ministrar cursos de hidroginástica para todo lado, no Brasil, no exterior. E paralelamente a isso tinha essa primeira academia. Depois de 8 anos eu saí de São Paulo e fui inaugurar uma companhia atlética lá em São José dos Campos. Eu moro lá até hoje. A primeira foi em São José? Não, foi a 4ª unidade, né? Aqui a companhia. Quando eu entrei na Companhia Atlética, a gente foi inaugurar a 4ª unidade. Já tinha a unidade do Morumbi Shopping, da Kansas, que foi a primeira, e a de Campinas. Qual época era? Isso foi em 1997, a 4ª unidade. Mas a Companhia Atlética já tem 36 anos, né? Na primeira unidade. Sim, então tava crescendo ainda, porque eu lembro que nessa época ainda mas não parou de crescer, né? Aquela época, no final de 1980, explodiu o conceito de ginástica aeróbica. Eu lembro que tinham as aulas, aqueles sistemas, aqueles systems, né? O que você tinha, antes disso ainda, o que você tinha naquela época era academia de ferreiro marombeiro. Sim. E aí a maioria dos equipamentos, inclusive, era feito por serralheiro. Você não tinha ainda importação de equipamentos, eram muito poucas fábricas ainda no Brasil. Eu lembro, era um equipamento bem... Ou você tinha aquelas academias, na época a famosa era a Silhouette, que era para estética feminina, que tinha aqueles tratamentos de massagem, aquela belinha que fazia
trepidar tudo. Gente do céu, como que a gente... E você tinha academias de jazz. Para quem gostava de dança, as mulheres Nossa, mais verdade. velhas buscavam às vezes E o tinham jazz. as quadras, era tudo meio que separado, né? Então esse conceito de você trazer mulheres e homens e você ter musculação e ginástica aeróbica, ele apareceu ali em 1984, 85, então na década de 80, quando começou a tal da ginástica aeróbica, que foi todo mundo fazer aeróbica na praia, na academia. Então foi um movimento muito grande que acabou levando pessoas que não faziam nada para as academias, porque a ginástica aeróbica era uma coisa fácil de você fazer, todo mundo conseguia fazer. É que as pessoas entenderam que exercício, é que eu não sei como que era a visão de exercício na época, que exercício via como uma caminhada, provavelmente, isso como uma forma, eles não entendiam que aquilo era um exercício físico de fato, né? E aí foi implementando. Isso, e aí começou uma divulgação muito grande sobre os benefícios para o coração, muito em função dos trabalhos publicados pelo Dr. Cooper lá nos Estados Unidos, né, que é o pai do conceito de exercício aeróbico. Então, assim, a gente é daquela época. E aí você foi para a companhia. E quando foi a época que cruzou tudo isso? Porque era separado, né? Então tinha a academia de jazz. Final de 1980, começaram a surgir as academias multimodalidades. Que juntou tudo. Mas a minha cidade não era separada. Eu lembro que era ainda hoje você tem, né, academias com tudo isso separado. Mas esse conceito de academias maiores, mais focadas num público sedentário, com exercícios que fossem realmente fáceis de você fazer, a musculação é muito simples, as pessoas conseguem fazer, né? A ginástica também, né? A ginástica de maneira geral, né? A ginástica localizada, o spinning. Por que o spinning faz tanto sucesso? Porque pedalar todo mundo sabe. Então você cria ali um entretenimento. E não só pedalar com a bicicleta parada, né? Exato, mas você consegue fazer um exercício mais intervalado. Então, se você tem o pico, mas você tem a recuperação, o pessoal coloca entretenimento. Então, assim, a partir de 1990, especificamente, toda essa parte de exercício começou a ser vista como um entretenimento, oferecida de uma maneira mais divertida, mais leve. Né? Não era mais só para o fisiculturista ou para a bailarina, era para a população em geral. Então, as pessoas se viram nisso e procuraram começar a fazer o seu exercício de uma maneira diferente, que até então ninguém fazia, né? Ou era muito restrito. E foi uma mudança de geração, né? Porque eu pego a geração dos meus pais, eles não estabeleceram esse hábito. Não tiveram o hábito de praticar exercício físico tal e tudo mais. Você pega a minha geração já engajou mais. Já engajou mais. A próxima que tá vindo tá mais engajada ainda, tá nascendo praticando exercício praticamente. Mas, Paula, você sabe que a geração dos meus avós, por exemplo, lá do começo de 1900, qualquer atividade física era relacionada com castigo e com escravidão. Então, trabalho braçal era relacionado com fazer força, com algo que você só fazia se você fosse de uma classe menos favorecida e muitas vezes você fazia obrigado. Então, por exemplo, os castigos no exército, o que eram? Você ter que fazer lá o canguru, flexão de braço. Então, sempre teve um caráter muito duro e muito punitivo em 1900 e bolinha, vamos dizer assim. E isso começou a mudar lá em 1970, 1980. Então, as pessoas de gerações anteriores, que as nossas, falam, nossa, imagina, isso talvez lá no subconsciente não é para mim. E é verdade que você falou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Até hoje existem profissionais inconscientemente, que exemplo, a criança vai lá e erra uma cesta. Você tem que correr 10 vezes pela quadra porque você errou a cesta. Até hoje existe isso. E não deveria. Porque você vê como punitivo, uma coisa que é positiva. Então, só que você não conquista a regularidade em nenhuma prática de atividade física sem gostar daquela atividade. Então, a coisa que eu mais ouço, né, na academia é assim, o que eu faço, né? O que eu devo fazer para emagrecer? O que eu faço para ganhar massa muscular? Eu falo, olha, em primeiro lugar, você tem que encontrar alguma coisa que você goste de fazer, para que você faça regularmente, e aí sim você tenha maiores benefícios. Então, se eu falar para você fazer musculação, mas você não gosta de musculação, você não vai ficar. Dali 2, 3 meses você para. Sim. Se você achar que é muito chato ou que, né? Tem gente que não
curte. Se eu falar para você ir para uma aula de dança e você é completamente descoordenado, desmusicado, muito provavelmente você não vai gostar. Morro de vergonha. Não vai. Então, todo mundo foi para cá, você vai para lá, você não volta. Nunca mais. Eu fui eu só lembro hoje, gente, que vergonha. Eu fui dançar numa aula de zumba, fui dando ré. Quando eu vi, eu já fui embora pela porta no fundo. Então, hoje a gente sabe que a escolha da atividade física é muito relacionada com a personalidade. Sim. Então, por exemplo, pessoas que fazem natação são pessoas mais metódicas, que gostam de fazer sempre a mesma coisa. Então, o gesto da natação são os 4 nados, a pessoa a vida inteira vai fazer. Mas muitas vezes, para aquelas pessoas que querem nadar e não necessariamente competir, é um momento praticamente de meditação. A pessoa está lá quietinha, ela vai e volta, ela aprecia realmente aquele silêncio, aquela calma, e isso faz parte da personalidade dela. Sim. Então, o mais importante para qualquer pessoa, né, a gente que lida, só na companhia a gente tem 35 mil clientes, né, de todas as faixas etárias, é você encontrar aquela atividade que você gosta. Sim. Então, o nosso programa Kids lá, por exemplo, a criança ela pode fazer 6, 7, 8 modalidades diferentes. A maioria das crianças faz 2 ou 3. Elas podem fazer, elas escolhem mais de uma? O nosso programa Kids tem 7 modalidades. Oferece tudo. Então, ela pode fazer judô, balé, natação, circo, futebol, várias modalidades, né? Uhum. Dependendo da unidade, da estrutura que a gente tem. Às vezes você tem também as de quadra e as unidades que não tem quadra aí não tem. Mas praticamente todas oferecem judô, balé, circo e natação. Uhum. Mas qual que é o objetivo aí? Se a criança experimentar 10 modalidades diferentes, ela vai se identificar com aquelas 2 ou 3 que ela curtiu, que ela gostou. E aí ela vai fidelizar naquelas que ela gosta. Se você fala, por exemplo, de natação, né? Enquanto a criança não aprende a nadar, a mãe não tira da natação. Uhum. Mas depois que ela aprende a nadar, ela opta por ficar ou não normalmente. Mas não são todas as crianças que realmente curtem fazer natação como esporte. Então, às vezes elas vão até o momento que elas começam a nadar já um crawl, um costas, a mãe fica feliz porque ela não se afoga mais. Sim. Mas nessa fase aí, com 6, 7, 8 anos, normalmente elas migram para outras modalidades que talvez elas tenham também se identificado mais. Você acha que ainda hoje, pensando na estrutura da companhia, tá? Que eu acho que você tem uma visão muito geral de tudo isso. Teve uma época que tinha muito a questão dos meninos fazem luta, as meninas fazem dança. E os pais sempre influenciaram muito nisso. Tanto que meus filhos, eu nunca falei o que eles... Eu sou formada na área, mas nunca falei. Uhum. Eu descia para treinar, eles desciam juntos. Eles hoje, os 2 fazem musculação, os 2 treinam o que querem e estão lá no exercício. Hoje em dia mudou essa visão dos pais de colocar o filho faz luta e a filha faz dança? Ainda tem muito preconceito, Paula. Mas você sabe que lá em São José, na unidade que eu dirijo mais de perto, nós temos um professor de balé infantil e nós temos uma professora de futebol. Ai, que maravilhoso. E é engraçado, porque quando o pai matricula a criança e chega lá e dá de cara com o professor no balé, primeiro eles assustam, depois eles entendem que é maravilhoso, porque as crianças entendem que homens também dançam, e dançam muito bem. Sim. E com a professora de futebol, ela foi atleta de futebol e tudo, e ela joga pra caramba. Então, quando chega, fala, pô, mas é uma professora que vai dar aula pro meu filho, porque normalmente o pai vai acompanhar, fica na arquibancada, torcendo e tal. No primeiro, eles tomam um choque e falam assim, como assim é uma professora que vai dar aula pro meu filho? Quando eles veem que a professora sabe exatamente o que está fazendo e ela joga e ela ensina muito bem, fala, puxa, que legal, porque indiretamente você também ensina que meninas podem jogar futebol. Sim, e jogam muito bem. Tem sido uma experiência incrível. Foi por acaso, nos processos seletivos que a gente faz, a gente identificou esses talentos nos nossos professores, mas é um sucesso, porque você não precisa falar, você ensina mostrando, né, que realmente mulheres jogam futebol e homens dançam muito bem. Com certeza. E hoje o engajamento da atividade física infantil, os pais eles buscam mais pelo movimento mesmo, pela saúde da criança ou porque
as crianças estão com sobrepeso ou algum quadro de excesso de gordura corporal? Tem de tudo, mas eu acho que hoje em dia, Paula, a mídia toda, graças a Deus, vem falando muito sobre atividade física. Então, mesmo os pais que são sedentários em casa, eles têm uma preocupação de levar as crianças para atividade física. 3, 4, 5 anos, em massa, eles vão por causa da natação. Pela questão da segurança. Da segurança. Né? Existe também o sonho do pai de ver o menino jogando futebol e o sonho da mãe de ver a menina dançando balé. Né? Ver a menina vestida de rosa, ver o menino com a chuteira. Então, eles têm muito orgulho de levar nessas modalidades. Só que lá, como a gente oferece também as lutas, o circo e outras oportunidades, um repertório motor maior, então as crianças acabam às vezes fazendo aquilo que o pai queria e mais aquilo que elas querem. Sim. O que elas gostam. Elas então, vão ampliando o repertório. Você cria um ambiente para que elas tenham um repertório motor vasto. E é fundamental porque os hábitos de atividade física se estabelecem no ser humano até os 10 anos de idade. Então, se a criança até os 10 anos de idade adotou um comportamento sedentário, dificilmente ela será um adulto ativo quando ela... Temos estudos disso? Tem. Nossa, a formação que de hábitos de atividade física acontece até os anos de idade. Anos. Depois ela vai procurar, eventualmente pela conscientização, mas não vai ser talvez uma coisa que ela vai naturalmente, de maneira prazerosa. Ela vai, ai, que saco, tipo, tô gorda, eu preciso perder peso, então eu vou lá. Pode acontecer, né? Entendi. Então, nossa, ou o médico mandou, ou todo mundo tá falando que é importante e eu vou, ou eu sempre quis, mas também não tive acesso. Quando a pessoa começa a ter um pouquinho mais de dinheiro, ela vai. Mas o hábito mesmo, quando você tem, igual escovar dente, você aprende lá na infância, você escova o dente pro resto da vida. Não, e é verdade isso. Atividade física é a mesma coisa. Como eu coloquei sempre meus filhos, eles sempre estiveram no ambiente. Então, hoje, tipo, eu não tô em casa, por exemplo, agora. Meu filho já desceu, treinou, já pegou um Uber, já foi pro clube fazer basquete, sem eu não pedir. Exatamente. Então, já faz parte da rotina dele. Que idade que tá seu filho? 15. Então, você sabe que a estatística no Brasil, na adolescência, 80% dos brasileiros são sedentários. 80? 80% em 2018, na última pesquisa que eles fizeram. Gente, imagina agora. A faixa etária mais sedentária são os adolescentes no Brasil. 80% dos adolescentes são sedentários. A gente tem que pegar, a gente como até pesquisador e tudo mais, e começar a analisar os dados, que eu falo que pandemia para mim é marco. Os dados da pandemia, desses 2 anos sem fazer absolutamente nada, e essa geração em fase de construção e desenvolvimento, que ficaram sem fazer nada. Ficaram, e a gente viu isso claramente na academia, no retorno das crianças. As crianças que tinham 5, 6 anos não sabiam correr. Como assim? Você tem um gesto técnico da corrida. A criança que passou 3 anos numa sala fazendo aula, 2 anos fazendo aula na frente de um computador que não teve nenhuma estimulação motora, ela sabe caminhar, ela não sabe correr. Gente, eu tô horrorizada. Olha, até me arrepia que eu fico... Não sabem correr. É que eu fico indignada, porque eu falo, gente, colocaram o exercício físico e o se movimentar numa caixa que não era para colocar. Exatamente. E acabaram prejudicando muito a população. Muito, muito. E as pessoas voltaram, tipo, logo após, ou demoraram? Como é que foi isso? A gente teve vários fechamentos e aberturas, né? Mas lá no final, o que aconteceu? Os idosos que foram vacinados primeiro começaram a voltar antes do pessoal de meia idade. Então, você começou a ter um retorno grande das pessoas na faixa de 60 anos. Os de 35, 40 demoraram um pouquinho mais. Mas no retorno, eles foram todos para a piscina, porque na piscina não era obrigatório o uso da máscara. Então, a máscara ainda durante 1 ano foi obrigatório o uso, quase ainda 1 ano. Mais a academia, que eu acho um absurdo. Insuportável você fazer um treino intenso usando máscara. Então, muitas pessoas que queriam fazer um treino cardiovascular, mas não queriam usar máscara, foram, por acaso, experimentar a piscina e adoraram. Então, um dos resultados foi o aumento do uso da piscina. As piscinas, todo mundo que tem piscina na academia tem a piscina lotada desde o fim da pandemia. Cheia do que Tanto que antes. A CAD, na própria CAD, os protocolos de academia até aumentaram. Aumentaram. Por conta dessa adesão? Sim.
que houve um aumento absurdo. Sim. Tanto de adultos, crianças e tudo mais. Exatamente. Então, eles, assim, as pessoas na terceira idade e querendo não utilizar a máscara, começaram a procurar mais a natação, a hidroginástica. Então, todas as academias que têm piscina hoje, tem, sei lá, 15, 20% mais alunos hoje do que tinham antes da pandemia. Nossa, que legal saber disso. Foi uma das... É outro absurdo, né? O negócio... Porque eu falo que eu fui fazer até um teste de esforço na época da pandemia. Aí tava eu só e a mulher de máscara. Eu fui fazer o teste e começou a me dar pânico. Porque eu tive síndrome do pânico. Tá. E aí eu comecei a correr, eu falei, cara, tá me faltando ar, eu não vou conseguir correr o tanto que eu corro. Não, tem que continuar com a máscara. Eu tirei e falei assim, cara, eu não tenho que apresentar o resultado do meu coração, eu tô passando mal, vai me dar ansiedade, vai me dar taquicardia. O resultado não vai ser o resultado certo. Eu preciso me acalmar, eu tenho que tirar essa máscara. Ela não deixou fazer o teste. Era muito difícil. Era muito difícil. E hoje nas academias, o público busca mais o quê? Ainda emagrecimento, estética ou a chavinha mudou para saúde? Depende da faixa etária. Como a gente atende do bebê ao bisavô, a gente observa isso com muita clareza. Uma evolução, né? Quanto mais jovem, mais preocupação com a estética. Então, dos 20 aos 40 anos, muita gente procura para ganhar massa muscular e para perder gordura. Né? Um dos legados positivos da pandemia foi justamente a fixação da importância da atividade física para a saúde. Então, as pessoas já de 40, 50, 60 anos não estão tão preocupadas com o resultado estético, mas elas descobriram muito sobre imunidade e descobriram muito sobre saúde mental, que eram aspectos que até então quase ninguém falava. Todo mundo sempre falou de massa muscular e gordura. Quase ninguém falava de imunidade e de saúde mental. E hoje todo mundo sabe que também tem um impacto na imunidade, na saúde mental. Então você começa a ter um outro nível de conscientização das pessoas. E eu acho que essa conscientização, ela vem com o tempo, a gente, até para a população mais jovem, eu acho que essa chavinha vai mudar, porque essa população mais jovem, hoje, a gente avalia uma população muito ansiosa. Ansiosa que não consegue mais ficar sentada numa sala assistindo 6 horas de aula. Não dá. Não dá, que eu acho que ou mudam esse método, eu falo praticamente todos, ou mudam esse método pedagógico, ou essas crianças não vão aguentar. E de uma forma ou de outra, as academias, a maioria delas se sentiu obrigada a oferecer alguma coisa online, né? Nem que fosse pelo Zoom, enfim. Mas quando reabriram as academias, o que a gente mais ouvia era falar assim, não aguentava mais olhar para aquele computador. Porque não é a mesma coisa. Tem essa troca, né? Essa energia, o sorriso, a sociabilização das pessoas naquele ambiente é o que elas buscam. As pessoas que treinavam em academia já tinham feito anteriormente uma opção por não fazer online, porque sempre houve, né? Quando você fala assim, bom, vou fazer atividade física, eu posso optar por um programa online, eu posso ir para uma academia. Sim. Se você foi para uma academia, você preferiu isso do que o online. Com certeza. Então, durante a pandemia, a gente ouvia muito assim, as academias vão perder público porque agora as pessoas aprenderam a treinar em casa online. Não, elas já tinham feito uma outra opção, só que agora elas podem voltar para aquela opção que elas tinham feito, e é isso que a gente observou. E, de novo, tem a ver com a personalidade. Com certeza. Então, as gerações mais jovens gostam até mais desses programas online, porque eles fazem tudo aqui, né? Sim. Tudo com a tecnologia. Mas tudo depende também da sua disciplina, né? Sim. Porque o online, ele é diferente. O online tá ali a qualquer hora. E para você deixar para depois, a possibilidade de você largar e não fazer é muito grande. E, né? de novo, o legado que é bárbaro é que praticamente todas as academias agora têm também uma opção online, gravada, enfim. Isso é bom complementar. Demais. Então, você está de férias, você está viajando, você tem condição de fazer. Então, saldo positivo entre mortos e feridos, Virou um híbrido, né? Você acabou complementando e atendendo uma necessidade naquele momento que a pessoa não consegue ou não pode frequentar. Sim, e a adesão hoje, como é que tá? Ela continua a mesma adesão de antes? Do online? Não, a adesão do presencial. Sim, mesma coisa. A mesma coisa, mesma coisa. Tipo, a galera continua com aquele pensamento que eu vou pagar a academia e vou emagrecer, né?
Tem de tudo, Paula. Tem muita tem de gente tudo. que paga academia. Eu vejo gente pagando academia o ano inteiro, jurando que vai emagrecer, não indo pra academia. E aí tem gente que não só paga academia, mas também quer pagar o personal, porque se não pagar o personal, não vai na academia. A gente ouve de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Né? Que maravilhoso. E deixa eu te perguntar, eu acho uma coisa muito legal que eu vejo. Eu até perguntei esses dias, a Cida Conte, ela veio aqui. Adoro a Cida. E aí eu contei pra ela que na época que eu trabalhava na academia, que eu trabalhei em academia, eu ficava reparando, eu falava, gente, tinha gente que se inscrevia em todas as aulas. E tipo, aquela pessoa que chega de manhã na academia, fica até a hora do almoço, faz todas as aulas da grade horária e não emagrece. Então. Porque será que ela não faz nenhuma aula direito? Não, é porque você tem diferentes maneiras de ativar o seu metabolismo. Às vezes você precisa ter algumas atividades com uma intensidade um pouco maior. E às vezes você precisa também verificar como é que está a questão metabólica, endocrinológica, né? E também você precisa olhar a questão nutricional. Sim, porque às vezes ela tá ali treinando a manhã inteira e sai de lá. De novo, tem de tudo, né? Eu acho que a ciência na questão da nutrição avançou tanto, mas ainda tem pessoa que acha que treinar em jejum emagrece, né? Ainda tem gente que corta completamente o carboidrato, e aí vai para aquelas dietas que ficam só à base de proteína. Só que quando você não tem mais o carboidrato disponível, ao invés de entrar na gordura, você entra na proteína. Você perde massa muscular durante o treino. Sim. Então, a questão do ganho de peso, da obesidade, é sempre multifatorial. A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Observar o índice glicêmico dos alimentos que come. Não, então, isso, assim, isso é importante. Tem várias linhas, né? Se você falar com nutricionista, cada um tem aquela... tem alguns que defendem e tudo mais, só que a base é o equilíbrio entre alimentação, exercício e ver também se você não tem um ovário policístico, se você não tem hipotireoidismo, se você tem algum problema que pode comprometer Porque sua aqueles parte quilos metabólica. que a pessoa normalmente também quer ver na balança, ao invés da bioimpedância, às vezes é retenção de líquido. Também. Então, precisa realmente olhar com um olhar multidisciplinar. Sim, com certeza. Eu acho que nos últimos 10 anos a gente vem aprendendo cada vez mais a ter esse olhar multidisciplinar. Sim, minha faculdade foi a primeira, sabia? Eu fiz na Federal de São Paulo, eu sou da primeira turma da Federal de São Paulo, em Educação Física, Modalidade em Saúde, e foi com essa pegada multidisciplinar que a gente trabalhava com psicólogo, terapeuta ocupacional, físio, nutricionista, super importante, porque é o olhar por um todo, né? E esse olhar que a gente cada vez mais está lutando para ter. E na CAD, você me trouxe um dado muito importante que eu acho muito legal a gente trazer para o público sobre a inatividade física. Sim. Que a gente acha que a gente está melhorando a atividade física. E como estamos hoje em dia? Então, olha, pesquisas da OMS, da Organização Mundial da Saúde, em 2018, 47% da população brasileira era considerada sedentária. Tá, 2018. A pesquisa da Vigitel, que foi feita em 2022, mostrou 52%. Tá. Então, não só não melhorou, como piorou muito em função da pandemia e tudo. A CAD vem fazendo um trabalho muito forte agora em função da reforma tributária. Uhum. Porque tem alguns impostos, né, que se forem para aquela casa dos 27%, enfim, isso pode quebrar muitas academias. Então, tem experiências que aconteceram, por exemplo, na Espanha, até 2012, o imposto que eles pagavam era de 10%. E aí era uma alíquota reduzida. Mudou o governo, passaram para 22%, considerando que era uma coisa de luxo, uma visão completamente distorcida. Naquele ano de 2012, quebraram 800 academias e foram eliminados 12 mil empregos. Meu Deus. Em função de mudar a taxação, que era típica das academias. Era abusiva, né? E hoje em dia a gente está ainda nessa discussão da reforma tributária, onde, sem dúvida alguma, né, o setor de atividade física, todo ele, personal trainers, profissionais de educação física, academias, clubes, tudo isso tem que estar na menor alíquota possível. Sim. Porque se você imagina que você pode taxar a mais o cigarro e a bebida porque eles fazem mal para a saúde, não tem nada, nenhum outro setor que vai trazer tanto benefício para a saúde quanto o setor da atividade física. Sim. Então, você diminui o risco cardiovascular, você diminui o risco de diabetes, todas as doenças crônicas não transmissíveis são minimizadas
Com a prática de Com a atividade prática de atividade física. E é um remédio, faz parte da prevenção e do tratamento, né? E é um remédio que não tem efeitos colaterais ruins. Os Sim, efeitos com certeza. colaterais são todos ótimos, inclusive para saúde mental, né? Ele acaba trabalhando por um todo. E qual o gasto que tem aí na atividade física? Vocês têm esses números? Então, lá em 2018, quando a Organização Mundial da Saúde lançou o Global Action Plan on Physical Activity, eu estive lá em Geneve, pela IRSA, né, que eu estava no board da IRSA, representando o setor privado, o setor das academias, né? E a grande dificuldade que se tinha em 2018 era como produzir pesquisas e dados que mostrem essa situação que a gente tem, que é muito grave, que é muito séria, para os governantes. Sim. E aí começou uma série de estudos, né? Foram feitos alguns estudos. Lá pela IRSA, a gente fez um com a Deloitte específico para academia, mas a própria Organização Mundial da Saúde promoveu um outro estudo, criando uma metodologia para calcular qual é o gasto da inatividade física em vários países. Então, como é que eles fazem isso? Vê lá quais são as principais doenças crônicas não transmissíveis, qual é a incidência dessas doenças nesses países e qual é o custo per capita dessas doenças nesses países. Então, eles chegaram a uma conclusão que neste ano de 2022, por exemplo, o custo estimado da inatividade física no mundo era de 47 bilhões de dólares. Meu Deus do céu. Então, isso foi calculado em 197 países. Gasto com... A inatividade física, quer dizer, o quanto tipo que essa inatividade física causou doenças crônicas não transmissíveis. Gente, muita coisa. E aí falam que... enfim. Então, e aí eu descobri que uma das pessoas que participou desse estudo foi uma consultora chamada Andréa Costa Santos. E nós convidamos a Andréa para que ela venha ao Brasil agora em abril. Ela vai vir na convenção do Arnold Schwarzenegger em São Paulo. Eu participarei. Do dia 5. Paola tá lá com a gente. Tô lá eu também tô, né? E... nós temos o patrocínio da ACAD e da Movement para trazer a Andréa Costa Santos. Hoje ela mora na Inglaterra. Ela é brasileira, ela é baiana e a mulher é porreta. Sério? Muito legal. E ela participou desse estudo? Ela participou, ela é economista de formação. Olha que legal. E na abertura da convenção, vai ser o 10º aniversário da convenção do Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil. Ela vai ser nossa keynote, ela vai abrir a convenção falando justamente sobre qual é o impacto da inatividade física no setor público da saúde. Com dados do mundo e dados do Brasil também. É sensacional, é imperdível. Você lembra dos dados do Brasil? Olha, eu peguei algumas pesquisas anteriores. Então, por exemplo, de 2013, um dos cálculos que tem lá da Organização Mundial da Saúde é de 6 bilhões de dólares. Gente, 2013. Imagina que nós estamos dinheiro. 10 anos depois. Não, 10 anos e com uma pandemia no meio. Então, tipo, é muita coisa. Mas assim, eu acredito que a doutora Andréa vai trazer pra gente os números, como que isso pode ser calculado, enfim, a palestra dela é justamente sobre isso. E o que tem de novidade nesse mercado fitness hoje? Então, né, a gente, eu tô diretamente envolvida no Wellness Education, sim. Que é como conteudista, foi um convite do meu amigo Valdir Soares, que eu fiquei super lisonjeada. Ele tem que vir aqui, hein? Vamos marcar, ele vem com certeza. Gente, ele fala então, ele deu uma entrevista pra mim. Ele se emociona tanto. Porque a vida dele foi toda dedicada pra isso. É demais ver o amor que ele tem pelo exercício físico. Então, aí ele falou, Mônica, olha, eu quero fazer uma coisa diferente pro Wellness Education. Eu falei, bom, então vamos... Porque quando você fala wellness, bem-estar, é tudo muito amplo, né? Eu falei, Valdir, qual é o público que a gente vai atrair? Nós queremos, nessa primeira edição, trazer fisioterapeutas, profissionais de educação física e profissionais de nutrição. Né? E também trouxemos uma turma aí muito competente na área de marketing. Então, nós criamos lá 7 módulos diferentes. Então, o primeiro módulo que você vai participar fala sobre o marketing do bem-estar. Então, tem gente que vem do Google, da Isto É, pessoas que falam sobre comunicação, sobre redes sociais, enfim. Muita gente também de fora do setor para trazer como que está sendo visto o bem-estar, né? O wellness pelo mundo afora e como que você melhora a sua comunicação nesse sentido.
A gente vai ter um módulo que vai falar sobre saúde da mulher. Ai, muito legal. Então, Kátia Damasceno, a Gisele Monteiro, a Bruna Oneda, então falando sobre menopausa, falando sobre pós-parto, falando sobre ginástica íntima. A ginástica íntima é super importante. A gente tem um É módulo... porque eu falo que é um tabuzão. A gente até conversou aqui esses dias. Gente, toda mulher tem que fazer ginástica íntima. Isso, para mim, é super importante. Claro, porque você tem músculos ali embaixo que precisam ser trabalhados como qualquer outro músculo. E quando a mulher não treina esses músculos nunca ao longo da vida, começa a surgir lá na terceira idade... Incontinência urinária, bexiga caída, vários problemas, né? Uhum. Então, por que não aprender como se faz, a importância de fazer isso? É saúde, sim, né? com É certeza. o corpo humano, né? E o que mais vai ter? Tem um módulo que fala sobre longevidade, então métodos de treinamento para longevidade. Então a gente vai trazer a Cristiane Peixoto, que está lá no Instituto Barrichello. A gente vai trazer o Adriano Zanardi, que fala sobre cérebro. A gente vai trazer também o Aurélio Alfieri, que fala sobre melhor idade. A gente tem um outro módulo que fala sobre saúde mental, então a gente vai falar de burnout com a Vânia Castanheira, o Paulo Junqueira com super yoga, meditação, o Jô Furlan falando sobre neurowellness. Nossa, que legal! Então a gente teve um cuidado, Paula, nessa elaboração, que todos os módulos têm pelo menos um profissional de educação física e um fisioterapeuta. E a terceira pessoa é uma pessoa convidada do mercado, que pode ser um nutricionista, o autor de um livro, um influencer, pessoas que têm desenvolvido bons trabalhos. Sim. Quase todos eles têm alguma especialização, mestrado ou doutorado, quase todos eles têm algum livro, né? E todos eles fazem muito sucesso nas redes sociais por entregar produtos que as pessoas querem e gostam de comprar. Sim. Então a gente selecionou um perfil muito diferente daquelas pessoas que sempre participaram no mundo do fitness, né? Para justamente trazer essa visão mais multidisciplinar, né? E falar não só do aspecto técnico, mas do aspecto de motivação, de comunicação. Quer dizer, não é só eu elaborar um programa maravilhoso e cientificamente comprovado, é como que a pessoa leiga vai entender, acessar, comprar e principalmente se beneficiar desse contexto. E como a pessoa pode participar desse curso? Ela pode se inscrever, né, lá no site do Arnold mesmo? Isso, do Arnold, e ele se chama Wellness Education Savage. Acho que a gente pode colocar uma legenda. Sim. E dá para participar de todas as Dá para participar, você pode comprar só um módulo, ou você pode comprar 2, ou 3, ou todos. Esqueci de falar, nós temos também um módulo sobre coluna vertebral. Ai, que legal! Então, a gente vai falar sobre dor emocional, falar sobre exercícios para cada tipo de desvio postural. Por que você pensou na coluna vertebral? Porque é o primeiro lugar que dói muito quando a pessoa não está bem. Entendi. Toda pessoa que está com estresse, toda pessoa que está com uma demanda emocional, ou toda pessoa que está sem se exercitar, ela vai ter ou dor aqui, no trapézio, no pescoço, ou se ela fica muito tempo no celular, ela vai ter a questão também da cervical. Tem até um nome agora. E quem passa muito tempo sentado também vai ter dor lombar. Que aí desencadeia aquela cefaleia de tensão. E tudo isso. Sim. Então, hoje a gente sabe que 65% da população já teve, tem ou terá dor lombar em algum momento da vida. Sério? Então, a gente precisa também começar a olhar a coluna vertebral, que é o nosso eixo de sustentação, com um olhar mais holístico. Nossa, que legal pensar num módulo só disso, porque eu acho que no Arnold nunca teve um módulo só disso, né? É o primeiro ano. Então, e o próprio Arnold, né, nos últimos anos, ele tem se preocupado bastante, ele criou um selo chamado Sports for All. Então, ele hoje já pensa muito, não só na parte de fisiculturismo, bodybuilding, estética. Mais isso, né? Mas quando você olha de um jeito um pouco mais profundo, a pessoa, para conquistar aquele físico, ela tem que ter hábitos muito saudáveis, porque ela vai eliminar glúten, vai eliminar farinha, ela vai eliminar açúcar. Então, ela acaba tendo também um corpo, em vários aspectos, muito mais saudável, né? O processo do treinamento, a pessoa tem que dormir bastante, ou seja, a pessoa que não consegue... Tem que treinar bonitinho todos os dias. Tem que ter o treino e a recuperação e tudo. Então, claro que a gente nunca vai assinar embaixo dos exageros, dos anabolizantes, esse tipo de coisa,
que pode acontecer, a gente sabe que nesse meio às vezes Sim, acontece, sim. né? Mas o processo do treinamento e todo o aprendizado que a pessoa tem é muito sobre qualidade de vida, é a nutrição adequada, é o sono adequado, é o treino adequado, é a recuperação adequada. Só consegue bem resultados quem passa por um processo que é bacana. Sim. Então, na verdade, a feira ela está crescendo. Então, agora, além de toda a parte de suplementos, ela tem uma parte que se chama Bem-Estar Brasil. Então, que entrou agora, entrou ano passado e agora crescendo. Que foi muito legal, porque foi isso que você falou. Antes era muita pegada fisiculturista, né? Fisiculturista, a galera fortona, ia na feira tal e tudo mais. E aí foi para uma pegada muito mais leve, né? Isso. Então além da feira focada em bem-estar, você também tem o Wellness Education, que são as palestras, as conferências, que trazem para o público em geral, né, essas informações, mas com esse olhar multidisciplinar. Sim. Então, você não vai olhar só o exercício, mas você vai olhar da onde vem essa dor, como que a dieta, a nutrição podem melhorar. Não, isso é muito legal. Você como expert nessa área de academia, de fitness e tudo mais, o que você acha que vai acontecer daqui a uns anos no fitness? As pessoas vão mudar um pouco a visão da estética e vai mais para a saúde? As pessoas vão se engajar mais na prática esportiva? Como que você vê a atividade física daqui a uns anos? Olha, o fitness hoje no mundo, ele já está se tornando parte de algo maior. Então, por exemplo, você tem a Lifetime lá nos Estados Unidos, que criou uma marca que chama Lifetime Work. Então, na verdade, eles instalaram escritórios de coworking dentro das academias. Que legal, eu não sabia! Então, assim, as pessoas falam, eu não tenho tempo de treinar porque é fora de mão, eu estou longe do meu trabalho. Como o home office cresceu muito, uma opção que você tem é você ir trabalhar num lugar que já tem academia, ou vice-versa, você vai treinar num lugar que já tem o trabalho. Sim, muito bom, muito bom. Né? E você tem uma outra rede grande que é a Anytime, que eles reposicionaram, não é mais só fitness, mas é fitness, recovery, a parte de reabilitação, fisioterapia e nutrição. Então, eles estão ampliando os espaços para poder acomodar também fisioterapia e nutrição eles dentro estão incluindo isso tudo dentro de um contexto. Né? Aí você tem, por exemplo, vários hotéis que já investem em academias mesmo dentro deles. Né? E dentro dos quartos. Também porque eu peguei lá em Ribeirão quartos. Preto um quarto fitness, que eu acho que vai... Aí eu olhei e falei assim, eu acho que todos vão ser assim. Tinha bike e esteira dentro do meu quarto. E aí você pode falar também, né, dos agregadores, tipo Gympass, Total Pass, né? Que as empresas estão comprando como nunca, né? Esses passes para que os seus funcionários possam também treinar nos ambientes apropriados para isso. Então, hoje a gente fala de academias, por exemplo, que são focadas em meditação, em yoga. Você tem... Tem até a Vidya, eu acho, que é só yoga, né? Yoga, então você tem o The Rose, que né, meditação e yoga. Isso. Então, eu vejo hoje a criação de vários nichos que vão um pouco além de só atividade física, mas elas trazem também aspectos do seu dia a dia que ampliam esse conceito para melhorar a sua qualidade de vida. Então, você tem esses investimentos. Antigamente, eu estava falando dos hotéis. Antigamente, eles faziam uma salinha, que era um fitness center, né? Mas hoje tem vários hotéis que fazem academias completas. Agora você tem hospitais nos Estados Unidos que já têm academias dentro do hospital. Tem o Orlando Center, se eu não me engano. Tem mais de 1.000 academias associadas à Medical Fitness Association que tem academias dentro dos hospitais. Só que eu me senti meio estranha nas academias dos Estados Unidos, porque não tem ninguém para ajudar a gente. Outra forma de ver, né? Eles querem oferecer no menor preço possível o membership para você se tornar membro. E se você quiser uma atenção mais individualizada, você contrata um personal. Normalmente é assim. E você acha que isso é uma parte do nosso futuro ou não? E temos academias assim também no Brasil. Né? Academias que são mais baratas e se você quiser atenção, você contrata um personal. Só que aqui você tem uma legislação que obriga a ter um responsável técnico e um profissional de educação física supervisionando todos os espaços. Sempre tem alguém ali. Sim. Eu fui lá no hospital, não tinha ninguém. Mas não significa porque tem ali que você tem um atendimento ótimo ou uma prescrição individualizada. Sim.
Então, você tem hoje, né, no Brasil, diferentes nichos, diferentes serviços, diferentes faixas de preço. Eu acho isso ótimo, porque aí cabe no bolso de todo mundo. E ninguém pode reclamar. Quem quer uma academia premium tem, quem quer uma academia barata tem, quem quer só spinning tem, quem quer só yoga tem também. E pode escolher o que E eu quer. acho que é uma tendência muito grande o surgimento de vários nichos. Então, Sim, separados, porque isso volta lá atrás, tem de né? tudo. Porque juntaram tudo em um, tipo, era separado, juntaram tudo no ambiente, agora a gente tá separando tudo de novo. Você já percebeu isso? Antes era jazz, natação, que eu lembro que lá em Marília tinha academia de Mas jazz. continua tendo de tudo. Continua. Eu achei que em um momento juntou mais. Tipo, as academias grandes, tipo a Companhia Atlética, a Reebok, essas academias grandes, elas agregaram a Biorritmo, agregaram tudo em um só lugar. Então, tudo vai da sua missão, da sua visão, né? Uma das grandes características da companhia não é só o caso dela ser uma academia premium ou high-end, né? Ela é uma academia feita, desenhada para a família. A gente atende do bebê ao bisavô. Tá no DNA da companhia isso. Então, entendi. A gente eu lembro que eu fiz gente aula, cuidando de gente, fiz... e a gente quer um ambiente onde a família inteira possa frequentar. E a gente tem várias, né? Vai a avó, a mãe, os netinhos, todo mundo lá. Foi uma das primeiras academias que eu fui em São Paulo, foi a Companhia Atlética. Eu fui fazer aula da botinha. Do cangu. Do cangu jump. A gente chamou de roping essa, um sucesso. Tem ainda né? essa aula? Em algumas unidades sim, outras não mais. Que uma época pegou, bombou também. Foi uma época que tinha aquela botinha que pulava, não sei se vocês lembram. Que ainda... Aí virou... Antes tinha o jump, aí apareceram as botinhas, o cangu jumps, o cangu jump, e agora tem o jump de novo, né? Em algumas unidades, sim. A gente varia muito para cada mercado. Você tem algumas... Como a gente tá lá em Curitiba e tá lá em Manaus, né? Tá em Recife, tá no Rio. Então, por exemplo, em Manaus, quando vai chegando essa época de carnaval, tem aula de boi. Boi caprichoso, garantido, porque lá é muito mais forte do que o carnaval, propriamente. Não faz sentido colocar aula de boi em Curitiba. Entendi. Né? Então, a gente tem... Regionaliza, né? Tem aquela programação que a gente chama de cauda longa, tipo localizada, alongamento abdominal, que a vida meditação. Inteira vai ser um sucesso. E tem algumas modalidades que são mais sazonais, tem um ciclo de vida talvez um pouco mais curto, ela entra, ela sai, depois ela entra de novo, então a gente vai variando. Qual aula que faz mais sucesso? Olha, a gente tem uma aula na companhia que se chama Orange Zone, e ela é focada em perda de gordura. É tipo um HIIT? É um HIIT. Não chega a ser o HIIT, você trabalha, não é acima do limiar, você trabalha no limiar. Tá. O objetivo é você ficar em 85% da frequência cardíaca máxima de 12 a 20 minutos da aula. Todo mundo usa o monitor de frequência cardíaca, tem aqueles receptores com as TVs, e o professor consegue ver como é que está sendo a intensidade para cada aluno. E isso é individualizado de acordo com a idade, o peso, enfim. Mas o fato é que cada aluno tem uma cor no seu quadradinho naquela TV. E ele precisa chegar naquele... E quando ele está lá perto dos 85%, aquele quadradinho fica laranja. Então, tem alguns desafios. Por exemplo, se todos os alunos estiverem no laranja, o professor tem que pagar 10 flexões. Aí é uma bagunça, uma gritaria na sala. Que demais. E aí, é uma gamificação, É uma gamificação. Se acontecer a segunda vez, ele tem que pagar 20 e assim vai. E quando termina a aula, que o professor fecha a aula, todos os alunos recebem um e-mail que informa individualmente qual foi o consumo calórico, quantos minutos ficou em cada faixa de intensidade, né? Quantas calorias ele gastou e a frequência cardíaca. Eu quero fazer essa aula. Você esteja convidado. Eu vou lá fazer, a gente vai fazer junto. Então, essa é uma aula que tem essa assinatura da Companhia Atlética. Obviamente, nós trouxemos o conceito lá de fora, né? De outras redes que trabalham com isso, mas é um sucesso. Você faz 20 minutos de esteira, 20 minutos de remo e 20 minutos de exercícios funcionais. Maravilhoso. Eu quero ir lá fazer isso, você vai fazer comigo? Faço. Faz. E aí, o objetivo dela é que você continua
consumindo gordura por até 72 horas. Que tem o EPOC, né? EPOC. O consumo de oxigênio. Ela é toda formatada para o EPOC. Que maravilhosa. Ai, Mônica, tô muito... Essa é uma que faz muito sucesso. Tô muito feliz com a sua conversa. Foi tão rápido. E agora estarei com a Mônica no Arnold. Dia 5 de abril. Dia 5 de abril. Manhã tem a Andréa, tem uma palestra minha também, Sim. na abertura. A minha é dia 5. Isso, a sua no final do dia no módulo de marketing. Sim. Todo mundo que se inscreve no módulo de marketing para ver a Paola pode também participar da... Isso. Pode ficar... Sujeito a vagas. Então, se você pensar em participar, faz logo a sua inscrição. A gente vai começar a divulgar bastante para vocês participarem. Obrigada, viu, Mônica? Eu prazer que agradeço, sempre estar com você. Estar aqui com vocês. Sua fã. Eu também sou sua fã. Deixe suas mídias sociais para todo mundo ver. Deixa aqui, fala qual que é o seu Instagram. Você lembra? Tá, Mônica Marques. Você lembra? No LinkedIn, mas assim, no blog da Companhia Atlética, eu tenho mais de 450 matérias produzidas e editadas. Sério? O nosso blog, ele tá, assim, bem pontuado no Google e tudo. Então, para conhecer um pouquinho mais da companhia, das aulas, de tudo que a gente desenvolve lá, eu sugiro o blog. Então, entra no site www.ceatletica.com.br, procura lá blog. E aí você tem no buscador qualquer um dos temas que você quiser. É só você digitar lá e você vai conhecer bastante do nosso trabalho. Obrigada, viu, Mônica? Obrigada pela presença. Fico muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima. Gente, até a próxima. Tchau.